você não me conhece, sou o Márcio do Nuvem de Graça Missões Urbanas. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho da Bíblia com você. Mas antes, cara, curte, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, nas nossas mídias sociais e ajude a gente a levar a palavra de Deus. Hoje eu queria falar sobre as 7 esferas, as 7 áreas de influência da sociedade e como nós, como igreja, podemos influenciar, podemos nos espalhar, podemos contagiar essas áreas. Tá? Eu não vou entrar muito no que são essas 7 áreas, eu acho que a gente tem que fazer depois um vídeo para falar sobre isso. Eu quero falar mais sobre a ação da igreja. E até no próximo vídeo falar um pouquinho também o que eu acho dessas 7 áreas. Mas essa teologia dos 7 montes, ou das 7 áreas, 7 esferas de influência na sociedade, ela nasce de uma visão, de uma revelação do Loren Gunningham, que ele é fundador da Jocum. E em 1975 ele tem essa revelação, aonde ele entende que a igreja ela tem que avançar sobre essas áreas de influência, baseada nos textos de Apocalipse 5, 1 a 12, que fala sobre os 7 montes, sobre estar nos lugares altos. Na verdade, a Bíblia ela sempre traz essa ideia dos montes, né? E desse avanço contra os 7 inimigos. Os 7 inimigos que Israel tinha que vencer para poder conquistar a terra prometida. Só que quando a gente pensa, né? Eu ouço muitas pessoas falarem sobre dominar essas 7 áreas. Mas eu acho que não é papel da igreja dominar sobre essas 7 áreas, mas influenciar. Vamos entender primeiro quais são essas 7 áreas. Educação, família, economia, negócios, né? Governo, religião, o que mais? 1, 2, 3, 4, 5, artes, comunicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São essas áreas aqui. Na verdade, o Gunningham, né, ele entende que a base da formação cultural, ela está envolta, né, ela nasce dessas 7 áreas de influência. E se a gente for perceber, uma das formas mais eficazes de se estabelecer uma cultura é a partir da educação. Os conhecimentos que vão sendo adquiridos através da educação. Uma outra forma é a família. Valores, conceitos, ideias, não é, que são semeadas no ambiente familiar. A economia, os negócios, o governo influencia fomentando as ideias, as ideologias de tudo isso. A religião, as artes e a comunicação. E assim, é muito claro, eu não quero entrar aqui no âmbito teológico da questão, mas é muito claro que a gente pode perceber uma ação de Satanás, uma ação ideológica, uma ação do próprio anticristo em cada uma dessas áreas. Hoje, a educação ela tem o intuito primordial de doutrinar. Existe hoje uma tentativa muito forte de transformar os valores familiares. E como que essa transformação é feita? A partir da arte, a partir da comunicação, formas novas de se fazer negócio, educação. A economia dos negócios influencia a religião influencia o governo. E como que a igreja pode trabalhar a partir de tudo isso para construir e estabelecer o reino de Cristo? Eu queria usar um texto que está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 33, e que fala sobre a parábola do fermento, que o reino dos céus é como uma mulher que ela coloca um pouquinho de fermento numa porção grande de farinha, e aí, quando menos espera, ela invade toda aquela massa e leveda toda aquela massa. A gente olha para um pão, aquele pão bonito, aquele pão saboroso, numa padaria, a gente vê na vitrine e a gente, nossa, que pão gostoso, que padeiro bom, que receita, mas a gente nunca pensa no fermento. O fermento ele chega de forma invisível, ele vai penetrando, ele vai reagindo na massa. E é assim que a igreja deve influenciar. Não é dominando, a gente às vezes fala, não, quando tiver o Brasil, por exemplo, tiver um presidente cristão, quando a educação
ela foi uma educação por princípios, não é? Quando os homens de negócio tiverem uma visão de reino. Na verdade, não é nada disso. É quando a igreja, ela consegue estabelecer a cultura dela. A igreja, ela se mantém íntegra, a partir da integridade da igreja, que a gente vai influenciar todas as áreas da sociedade e vai construir e estabelecer o reino dos céus. Não existe outra forma, sabe? É interessante, eu sempre trago a ideia de Daniel, né? Quando Daniel ele fala, eu não vou me contaminar, era sobre isso que ele estava falando, né? O Império Babilônico, ele queria influenciar ali os formadores de opinião do povo conquistado, para que eles pudessem absorver e viver a cultura babilônica. E como eles eram os formadores de opinião, eles eram aqueles que influenciavam o resto da nação que havia sido tomada por escravos, não é? Eles iriam conseguir estabelecer a ideia de governo, a ideia de poder babilônico, e impedir qualquer tentativa de uma rebelião e de volta, né, de tentar reconquistar a terra. E aí nesse momento Daniel fala, eu não vou me contaminar, eu vou me manter íntegro. Então integridade, né? Conhecimento. A igreja, ela precisa, e quando eu estou falando de igreja, eu estou falando do reino, estou falando do corpo místico de Cristo, não de uma instituição. A igreja, ela precisa passar a visão do reino, inserir a cultura do reino primeiro dentro da igreja. A igreja hoje, ela traz para dentro dela a cultura do mundo, com um pensamento e de uma estratégia de fazer com que as pessoas, elas se identifiquem ali e alcancem essas pessoas. Mas não é sobre isso. É sobre as pessoas perceberem, não é? A diferença, a capacidade, o amor, a graça, principalmente isso, a graça e a misericórdia salvadora, a graça salvadora de Cristo, sabe? Isso é que vai contagiar. Então, o que acontece é que o fermento ele vai contagiando toda a massa, né? Vai levedando toda a massa. Então é assim que a igreja avança, sabe? Na esfera, por exemplo, de governo, hoje a gente fala, a gente precisa de políticos cristãos. Não, nós precisamos de cristãos políticos, pessoas que elas enxerguem o propósito nas ações dela. Não precisa apenas brigar para criar leis que sejam leis que mudem, porque sabe o que acontece? Não adianta eu fazer uma lei para proibir o aborto, não é? E não mudar a mente da pessoa, para que ela possa entender, sabe? Sobre a vida. Não adianta eu proibir as drogas, mas não levar uma ideia de uma vida tão plena que não necessite de drogas para tornar a vida menos miserável do que ela é. Quando eu vivo o meu propósito, sabe? Nessa ideia, nas 7 áreas, o que eu acho mais interessante, eu tenho pontos que eu discordo, mas é a questão que 100% da igreja vive o ministério integral. Eu vou viver o reino todos os dias. Eu vou usar a minha profissão, eu vou usar as minhas habilidades para poder levar o reino, para poder construir o reino. Eu vou influenciar, sabe? Eu tenho que ser luz. A Bíblia fala que nós temos que ser sal e ser luz. A gente tem que levar o tempero, a gente tem que levar a luz na escuridão. As pessoas elas têm que olhar para nós como um farol que vai referenciar o caminho, sabe? Na educação, eu não vou ter que brigar para que os meus valores possam ser referendados, né, na educação. Mas eu vou dentro do sistema universitário, da minha escola, do meu colégio, como um jovem que não tem que se envergonhar, que manuseia a palavra, como Paulo fala, influenciar, fazer com que as pessoas me tenham como a resposta. Os jovens cristãos, eles têm que ser a resposta para essa geração e não buscar a resposta nessa geração. Como família, a gente tem que entender que esse conceito familiar ele foi destruído também com o pecado. A mulher que havia sido feita para se corresponder com o homem, a partir do pecado, existe o conflito entre ela e o homem. Mas, quando nós somos salvos por Cristo, nós precisamos racionalizar os nossos sentimentos e um se entregar ao outro, não é? Para que nós possamos realmente um corresponder ao outro. Sabe, não casar para ser feliz, mas por ser feliz com Jesus, poder ser feliz com os outros, inclusive com alguém que eu me apaixone e queira viver o resto da vida com ela. No governo, cobrando, exigindo,
é sendo profeta, sabe? Quem teve mais valor diante de Deus? Quando Acabe, ele ia guerrear e ele chama os profetas ali, quem teve mais valor? Todos os outros que profetizaram que agradava o coração de Acabe, ou Micaias, que falou a verdade? Conhecer a palavra, viver a palavra, ser íntegro, entender qual é a sua identidade em Cristo. Não desejar por nada se contaminar. Por que a gente tem que dominar a religião? Não é se a religião é o princípio da nossa fé, o religare. Porque a religião se corrompe pelo poder. E aí a gente vive para estabelecer um poder religioso, não para construir um reino. Percebe? Eu acho que a gente vai fazer uma série de vídeos sobre isso. Eu quero continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Mas para isso você me fala se você gostou, para a gente poder dar continuidade nisso. Tá bom? É isso.